Olá, mamães e papais de plantão. Eu quero começar o vídeo de hoje com uma pequena pergunta. O quanto você é comunicativo com o seu filho? Aliás, o que você entende sobre comunicação entre pais e filhos? Ser comunicativo significa que você deve conversar sobre tudo, mesmo que o seu filho se mostre um pouco reticente? Comunicação é falar durante horas e horas sobre diversos assuntos? A resposta para todas essas perguntas é um sonoro não. Comunicação vai muito além. Por essa razão, o vídeo de hoje é sobre isso. No vídeo de hoje você vai conferir a importância da comunicação entre pais e filhos, como ouvir verdadeiramente o seu filho, como ouvir sem julgar e ensinar o que é melhor e o que é pior de maneira mais saudável, o quanto é indispensável valorizar os sentimentos e qual que é a melhor maneira de se comunicar com os adolescentes. Eu estou entrando nessa fase agora. Tenho bastante coisa para contar para vocês. Se você quiser saber um pouco mais, estou deixando aqui embaixo um link sobre um texto que fala sobre os hábitos que prejudicam a comunicação com os filhos. E se você está gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook da Carol Psimãe. Você sabe se comunicar com seu filho? Ele entende o que você fala direito e responde de maneira que você acha adequada? Ele expressa os próprios sentimentos para você? Comunicação não é sobre falar. Comunicação é especialmente sobre ouvir, sentir os pensamentos e o que o seu filho está passando. Ao longo da minha carreira, eu percebi que muitos pais costumam dizer que possuem uma intuição quando se trata dos filhos, como se sempre soubessem o exato momento que ele está com problema e que ele deseja conversar. Mas eu preciso contar uma coisa para vocês muito importante. A gente não pode confiar nisso. Na prática, as coisas são bem diferentes da teoria. Você até pode saber quando seu filho não está muito legal, mas algumas crianças e principalmente os adolescentes, eles conseguem mascarar bastante os sentimentos. É por esse motivo que ter uma boa comunicação com seu filho é fundamental. Mas se você não sabe como trabalhar a comunicação no relacionamento de vocês, continua comigo nesse vídeo que eu vou revelar tudo o que você precisa saber. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, o Nicolas, o Pedro e o meu caçula, Luca. Sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor, idealizei o canal Carol Psimãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar, propor novos diálogos sobre contexto familiar e também sobre o desenvolvimento infanto-juvenil. Bom, os pais, eles estão sempre se comunicando com os filhos, óbvio, né? Uma hora a gente tá dando uma orientação, enquanto a outra a gente tá pedindo alguma coisa ou alertando sobre outra coisa. E muitas vezes essas interações podem melhorar a qualidade do relacionamento entre pais e filhos, fazendo com que eles possam crescer com uma sensação maior de segurança e proteção. Uma criança que tem um relacionamento seguro com os pais aprende a regular melhor as emoções sob estresse e em situações difíceis. O envolvimento e a intervenção saudáveis na vida cotidiana da criança estabelece uma base para melhores habilidades sociais, acadêmicas também, assim como também ajuda no desenvolvimento de habilidades para resolução de problemas. Mas a gente precisa sempre estar atento. O campo da comunicação é muito amplo. Pode existir uma comunicação mais saudável, uma comunicação não tão saudável. Por vezes, mesmo sem a gente perceber, a gente acaba envolvendo os nossos filhos num tipo de comunicação não muito saudável, que acaba trazendo consequências a longo prazo para todo o relacionamento. Até quando eles se tornam adultos, né? E isso vai virando uma bola de neve, trazendo dificuldades de relacionamento também com outras pessoas. Tudo bem, eu entendo que em vários momentos os nossos filhos parecem simplesmente se fechar pra gente. E que por mais que a gente tenta insistir e abordar uma boa comunicação, nada parece dar certo. Mas então, Carol, o que a gente faz em casos como esse? Qual a melhor maneira de eu me comunicar com meu filho? O primeiro ponto de hoje pode parecer óbvio, mas não é. Muitos relacionamentos, aí eu tô falando de qualquer âmbito, tá? Vão por água abaixo porque as pessoas simplesmente não sabem ouvir. Isso mesmo. Se você quer trabalhar uma boa comunicação com seu filho, a mudança precisa acontecer primeiro em você, antes de qualquer coisa. Eu já falei pra vocês aqui algumas vezes que meu pai vivia falando pra mim que não era à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. As crianças, principalmente as mais novas, tendem a ser bastante tagarelas. Em algumas situações, tudo que a gente quer é que elas
parem um pouquinho até para respirar, né? E é compreensível que todo pai e mãe sintam isso em algum momento. Mas aí acontece que às vezes a gente fica tão ocupado e distraído que a gente acaba ignorando os nossos filhos. Ah, tá falando muito, deixa ele pra lá. E aí sabe qual que é o resultado? Que a criança começa a chegar à conclusão que o que ela fala não é importante para você. Então, pouco a pouco, ele vai começar a se fechar dentro do mundinho dele e vocês vão acabar se afastando. Isso é óbvio. E além disso afetar diretamente o relacionamento que vocês possuem, também vai trazer consequências para o relacionamento que a criança mantém, por exemplo, com os colegas na escola, com outros amiguinhos, com os professores, em qualquer outro círculo social. E acreditem quando eu digo, para reverter essa situação é mais difícil. Conforme seu filho vai crescendo, esse cenário só vai piorando. Quando você menos percebe, a criança vai se tornando um adolescente que você não sabe nem como ele se comunica, que você não sabe como falar com ele, como abordá-lo. Uma das coisas que você pode fazer para evitar é realmente prestar atenção no que seu filho está dizendo sempre que você puder. Se você não puder, pare e fale para ele: filho, espera um minutinho porque eu quero prestar atenção no que você está falando, mas agora a mamãe está ocupada. Espera um minutinho que eu quero saber o que você está falando. Tente sempre se certificar de reservar um tempo para se sentar ao lado do seu filho e de fato ouvir tudo que ele tem para te dizer e para te mostrar. Não esquece de incentivar as ideias e as opiniões que ele possui, questionar, porque mesmo as crianças menores, elas querem expor tudo que elas estão pensando, que tem dentro da cabecinha delas. Então a gente precisa escutar com atenção, não se distrair, comentar, falar o que você pensa sobre o que ele está te contando. Ele precisa perceber que você está realmente envolvido. A gente precisa realmente se envolver. Essa comunicação positiva é uma via de mão dupla. E aí ambas as partes vão se revezando em ouvir e falar. E você vai ensinando isso para o seu filho também. Então agora você vai escutar a opinião da mamãe. Vamos prestar muita atenção nisso. E tão importante quanto ouvir é ouvir sem julgar. Mas calma, eu não estou dizendo que você tem que fingir que o seu filho não contou, por exemplo, que ele cometeu alguma coisa que você acha não adequada. Julgar é bem diferente de ensinar o que é melhor e o que é pior sob o seu ponto de vista. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Momentos como esse são bem comuns, principalmente quando seu filho está saindo da infância, entrando naquela fase de pré-adolescente ou adolescente. Aqui a forma como você lidou com os erros dele durante todos esses anos é que vai ditar a confiança que ele precisa depositar em você para contar coisas que também podem não ir na direção que você acha mais adequada. Nesses momentos é importante que o seu filho sinta que você vai ouvi-lo sem julgá-lo. E a maneira deles acreditarem que pode fazer isso é sentindo que eles poderiam vir até você, dizer qualquer coisa e saber que você não vai tentar julgar ou criticar ou mudar a sua mente. Isso vai tendo um peso à medida que o seu filho vai ficando mais velho, porque as influências externas começam a impactar cada vez mais o comportamento e as escolhas dos nossos filhos. Já falei isso para vocês em alguns vídeos. Eu tenho percebido cada vez mais que muitos pais costumam afirmar para os filhos que eles podem dizer qualquer coisa. Mas realmente você sente que o seu filho pode te contar qualquer coisa? Quando o seu filho te conta algo que te desagrada, você faz o quê? Você ameaça, você passa um comando, você repreende imediatamente. O que você faz? A maneira como você lida com isso vai fazer com que ele chegue a conclusões, por exemplo, de que ele não faz nada certo sobre o seu ponto de vista e que você sempre o critica. A cabeça acaba plantando a certeza de que não importa o que ele faça, quão bom ele tente ser, que é um trabalho em vão, porque ele nunca consegue te agradar. Esse ciclo vai se repetindo até rachar o laço de um relacionamento que você podia ter com seu filho. Carol, mas meu filho, por exemplo, me contou que ele colou na prova. Eu tenho que fingir que tudo bem pra mim? O ponto central aqui de uma boa comunicação é justamente esse, o modo como você se expressa e como você fala que vai determinar o curso da situação. Se você julgá-lo e condená-lo, ele já vai ficar na defensiva. Agora, se você ouvir, conversar, explicar o quanto aquilo não é a melhor escolha, as consequências que isso pode ter, as coisas vão tomar um outro rumo. E aí, de novo, tá nas nossas mãos levar esse diálogo. Como eu sempre falo para vocês, explicar as consequências e colocar para eles é sempre a melhor opção. Então, se você julga de cara e fala, não acredito que você fez isso, que coisa horrorosa, e ele veio te contar o que estava acontecendo, ele já não vai mais ter tanta confiança de fazer da próxima vez. Agora, se você explicar para ele o que significa colar, o ponto de vista de que ele vai estar aprendendo menos, que
ele pode ser pego pela professora, que ele pode se prejudicar, que ele vai aprender cada vez menos se ele fizer isso e que quais as consequências disso lá na frente. Eu sempre explico para os meninos quando eles falam, mas por que eu tenho que fazer lição de casa? Eu não gosto de fazer lição de casa. E aí eu explico para eles toda a função da lição de casa, de você aprender uma quantidade, trabalhar uma quantidade maior de coisas, que você vai reter, na verdade, menos coisas no seu cérebro. Então, por isso que a gente precisa sempre fazer mais. É disso que eu tô falando para vocês. Outro ponto pra gente levar em conta na comunicação é a validação dos sentimentos, que eu também falo muito aqui com vocês. Eu entendo, claro, que a perda de um brinquedo, por exemplo, não é tão importante quanto a perda de um contrato de trabalho. Não é pra você, né? Mas pro seu filho a importância pode ser igual ou até maior. Por vezes, a gente ignorar quando a criança tá contando sobre algum problema que pra ela, naquele momento, é o maior do mundo, pode parecer a melhor escolha, principalmente quando a gente tá tendo um dia daqueles, né? Que tudo tá indo de mal a pior. Afinal de contas, a gente pensa, perder o brinquedo não é uma coisa tão importante assim. E quando isso passar, o seu filho vai esquecer que perdeu o brinquedo e vai atrás de outro, vai se distrair com outra coisa. Mas não importa qual seja o problema que o seu filho parece ter. Se ele tá chateado porque o desenho preferido, por exemplo, parou de passar na TV, ou se ele tá triste porque ele teve um desentendimento com um amigo na escola, ele precisa saber que você tá lá pra ouvi-lo, independente do que ele esteja contando. A escuta ativa, que foi o que eu tô falando desde o começo desse vídeo, mostra pra criança que a gente se importa com os seus sentimentos, que a gente compreende as suas necessidades e que a gente aceita como ela se sente. Agora, se a gente age fazendo pouco caso dos problemas dos nossos filhos, do que eles vêm nos contar, eles não vão vir até nós quando forem mais velhos, no momento que eles precisarem fazer escolhas, por exemplo, que podem impactar a vida de maneira muito mais drástica. A escuta ativa na infância ajuda a construir uma comunicação aberta e muito melhor ao longo da vida dos nossos filhos e prepara o terreno para conversas importantes que acontecerão mais tarde. Passam essa confiança. Em outras palavras, tudo que seu filho sente é válido, por mais que pareça uma besteira para você. Para ele não é naquele momento, então escuta, valida e até retoma depois. Você pode falar depois, viu, filho, como aconteceu isso e talvez você pudesse ter agido de outra maneira. Enfim, já que a gente está falando sobre construção de uma comunicação aberta para conversas importantes no futuro, eu não posso deixar de abordar aqui sobre a comunicação na adolescência. Antes de qualquer coisa, eu vou contar um segredo. Não importa o quão difícil seja, tente iniciar todas as interações com seu filho com compreensão. Mesmo que você não concorde ou que você não compreenda o que eles estão falando, ou que você esteja saindo do sério. Tente nunca dizer a frase, eu entendo mas, porque isso vai desqualificar o que você acabou de dizer. Começa de um ponto de vista compreensivo e tenta se colocar no lugar do seu filho antes de dizer o que você pensa. É importante deixar o adolescente falar o que quer que seja do seu interesse. Mostra respeito pelas opiniões, mesmo se você discordar em algum ponto. Também é indispensável respeitar a privacidade que eles buscam tanto nessa fase da vida. Tenha discussões sensíveis no espaço silencioso. Sempre pergunta se é o melhor momento para vocês conversarem, a não ser que não tenha outra opção. E de nenhuma maneira invada o quarto do seu filho, sem bater na porta e achando que esse é seu direito de pai, ponto final. É claro que nem sempre eles querem a ajuda dos pais, eles acham que não precisam. E não dá para forçar ninguém a aceitar nada, mas é importante não desistir, continuar reforçando que você tá lá, sempre de maneira respeitosa. Reforce a mensagem de que você se importa, que você tá preocupado, que você tá ali, que você tá disponível. Se você acha que nada parece surtir efeito, tenta uma abordagem diferente. Se você estiver duro, tente ser mais suave. Se você achar que você tá muito mole, tente ser mais firme, mas acima de tudo, seja sempre compreensivo e verdadeiro. Lembre-se que o que o seu filho mais precisa é de amor e carinho. Seja gentil, não esqueça nunca disso. E se você chegou até aqui é porque você realmente é uma mãe e um papai super dedicados, que se preocupam em trazer mais conhecimento para você, para sua família e para o desenvolvimento dos seus filhos. Mas não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixa de comentar aqui embaixo as suas dúvidas, mostrar o canal também para outras mamães e papais. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve.